Ucrânia e a União Europeia assinam um acordo absolutamente histórico, que supostamente vai enfrentar a Federação Russa. De acordo com o acordo em questão, haverá tropas da Ucrânia, sim, mas também da União Europeia diretamente no território do país. Isso já foi assinado diretamente por Volodymyr Zelensky com os líderes europeus. Moscou ainda não se pronunciou muito sobre isso. Mas, no entanto, a questão principal de tudo isso é o propósito dessas tropas, que muito provavelmente é algo que vocês não esperam nem um pouco. Espero que vocês fiquem até o final deste vídeo, porque muito provavelmente vão ficar chocadas com o que acabaram de assinar e contra quem acabaram de fazer isso. Aqui é onde estão os líderes, os grandes do mundo livre, Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron e o resto, assinando o documento histórico, segundo o qual a Ucrânia contará com esse contingente militar da União Europeia diretamente em seu território. Meu Deus! Acontece que as bilhões de vezes que a Federação Russa repetiu que isso simplesmente não poderia acontecer, não foram ouvidas. Isso foi algo tipo, olha só. A Rússia disse que não podemos ter contingente militar da OTAN nem da União Europeia no território da Ucrânia. Ah, sim. Então vamos pensar em outra coisa. Espera aí, tive uma ideia muito boa. E por que não colocamos nosso contingente militar, ou seja, dos países da União Europeia, justamente no território ucraniano? Ótima ideia. Vamos sugerir isso a Zelensky e tentar assinar. Isso é algo como memórias de peixe. Acho que poderiam até escrever um livro com esse mesmo título. No entanto, o que acho mais interessante em tudo isso, e que não vão comentar para vocês na mídia ocidental, muito provavelmente ainda não vi nenhum analista falando sobre isso, muito menos em espanhol, nesses mesmos termos. Contra quem é direcionado esse contingente militar? Vamos ser bem claras. A mamãe Sivaia chegou para explicar coisas que, ao que parece, escapam a muitos, principalmente do lado otanista da história. Acontece que o contingente militar que estão propondo para a Ucrânia neste momento é de cerca de 10.000 soldados. Parece que a maior parte será enviada pela Grã-Bretanha e outra parte pela França. É verdade que eles estiveram lá, que se entram, que se saem, que se não, acaba muita gente se arriscando com toda a razão do mundo. Ela disse que uma coisa é falar sobre, de fato, posicionar esse contingente militar diretamente nas fronteiras da Federação Russa e outra coisa é realmente fazer isso. Ou seja, assinem o que assinarem. É papel molhado, não vale absolutamente nada. Relaxem, não significa nada mesmo. As tentativas, no entanto, continuam aí e agora já foram oficializadas no papel de algum lugar. Fontes. Isso foi visto como mais uma tentativa de escalar a tensão, aumentar o nível do conflito ucraniano, levar a um confronto máximo, praticamente aos termos da Terceira Guerra Mundial. No entanto, aqui é preciso destacar uma pergunta que, para mim, é a pergunta de $1 milhão. Esses 10.000 soldados, em sua maioria britânicos e franceses, contra quem exatamente eles foram posicionados no território ucraniano? Contra a Rússia ou não? Porque, claro, contra a Federação Russa. Enquanto não fizerem muito, o plano, lembro vocês, é que permaneçam na Ucrânia, com a linha de frente formada por soldados ucranianos. Isso está sendo discutido para quando houver um acordo de paz, e já tendo destacado isso antes da minha parte, pois isso já foi dito e repetido na Rússia, o fato de que a Federação Russa disse que não vai haver acordo de paz se a União Europeia considerar o envio e a paz, ou seja, o que acabaram de assinar, na verdade elimina toda a possibilidade de que haja um acordo de paz. Mas vamos lá, vamos pensar que, de fato, a Rússia ignora isso e diz que vai haver um acordo de paz. E depois do acordo de paz, uma vez assinado, de fato, esses caras decidem posicionar suas tropas na Ucrânia. Ou então agora, estando isso no papel, tendo isso só como um projeto. Qual é o objetivo? O objetivo do projeto. Porque sejamos claras,
10.000 soldados sejam britânicos, franceses ou americanos, que ultimamente estão muito na moda, não são nada, espetados em um pau. Contra o contingente militar que a Rússia mantém no território ucraniano, 10.000 soldados no geral não fazem absolutamente nada em um território tão grande. Sim, eles estão destinados a fazer trabalho de apoio, ou seja, para dar suporte ao exército ucraniano. No entanto, sendo apenas 10.000, eles poderão oferecer pouco apoio. No caso de um conflito, se o conflito não acontecer, não se sabe para que eles estão lá. Se o conflito acontecer, então eles não vão fazer absolutamente nada. E ainda teremos que ver qual vai ser a reação dos países ocidentais. Se esse contingente militar, que a Rússia já disse de todas as formas, que será um alvo legítimo, ao entrarem na Ucrânia, um Iskander ou Kinzhal pode atingir de repente. O ponto mais importante, repito, é que vamos reconstruindo o quadro peça por peça. E voltamos mais uma vez à pergunta de 1 milhão. Se os 10.000 soldados que vêm da União Europeia não podem fazer praticamente nada contra o contingente militar da Federação da Rússia, que neste momento está no território ucraniano, então contra quem eles estão lá? Porque, claro, eles têm que lutar contra alguém. E é aqui que entra a organização social, deixo aqui minha teoria pessoal, que muito provavelmente vai surpreender mais de uma pessoa. Eu sinceramente acredito que esses caras não estão no território da Ucrânia para lutar contra a Rússia, mas sim para lutar contra a própria Ucrânia, ou melhor, para controlar a própria Ucrânia. Aqui precisamos comentar vários fatores. O fato de que o regime de Kiev provavelmente é um dos mais corruptos atualmente em nível internacional. Isso não é surpresa para absolutamente ninguém. O fato de que Vladimir Zelensky está tendo cada vez mais dificuldade para controlar o país inteiro. E ele está sofrendo sob a influência de muitos grupos ao mesmo tempo, inclusive grupos ultranacionalistas. Então, para de alguma forma tentar garantir à Ucrânia uma mínima estabilidade, talvez, de fato, fosse necessário colocar uma certa quantidade de soldados que não sejam soldados ucranianos e que realmente não respondam às ordens do regime de Kiev. O terceiro ponto seria realmente controlar o regime de Kiev, o que não é, nem de longe, algo pequeno, como diria Mariano Rajoy, é algo grande. Então, dito de outra forma, não é algo pequeno. Dito de outra forma, é algo grande. E por outro lado, é claro, a enorme ajuda que ainda vai chegar à Ucrânia em termos de dinheiro para a recuperação também precisa ser controlada por alguém. E a tudo isso, caso pareça pouco para vocês, ainda tem que acrescentar um detalhe do qual a mídia ocidental não parece se lembrar muito, que é que a população ucraniana, desde o início da operação militar especial, foi entregue uma enorme quantidade de armas. E agora estamos enfrentando uma situação muito provável como consequência da assinatura da paz. Como consequência de que o conflito já esteja resolvido. De que uma sociedade absolutamente repleta de armamento, que em muitos casos não pode ser rastreado de forma clara, vai receber, além do retorno para casa, mais de 1 milhão de homens, se for o caso. E, de fato, eles terão sobrevivido. Mas vamos lá. Vamos colocar um mínimo de 500.000 soldados ucranianos que passaram por momentos muito difíceis, muitos dos quais provavelmente voltarão com alguma sequela. Seja em forma de ferimentos, seja em forma de estresse pós-traumático, seja em forma de ambos. Ou seja, o quadro que eles podem apresentar ao final de toda essa operação militar vai ser absolutamente trágico. Claro, essas pessoas tendo acesso praticamente livre, porque na Ucrânia agora essas armas não podem ser controladas em grande parte. Além disso, também armamento ocidental, já em alguns casos, da própria OTAN, dos países líderes da OTAN, o que inclui toda a má imagem que poderia ser passada do conflito, da ajuda que foi prestada dentro do conflito. Mas não é só isso. Ou seja, temos o que é a encenação.
E dentro dessa encenação, são pessoas que, claro, lutaram. Muito provavelmente passaram por momentos muito difíceis. Muito provavelmente voltaram com algum tipo de sequela, com algum tipo de consequência. Qual será a opinião delas sobre o regime de Kiev? Qual será a opinião delas sobre a União Europeia? Que vontade elas terão de sair às ruas para contar? Alguma de vocês quer responder? Elas poderiam sair atirando, poderiam sair gritando aos quatro ventos. Mas quantas realmente sairão no final? Quantos vão querer se organizar em algum tipo de grupo armado? Criminosos acabam se tornando de militares a criminosos porque não têm recursos. Lembro a vocês que o Estado ucraniano, neste momento, está praticamente sem dinheiro. Está sendo mantido de forma artificial pelo Ocidente. Então, se juntarmos tudo isso de repente, o contingente militar dos 10.000 soldados que supostamente está sendo considerado para envio por parte da União Europeia. Pois talvez isso esteja nos revelando coisas muito interessantes. E talvez, de fato, eles estejam pensando em que isso aconteça. Sim, mas não para estar lá contra a Federação da Rússia, e sim para estar lá a favor dos interesses da União Europeia e para tentar controlar, mesmo que minimamente, a situação dentro do próprio país, a Ucrânia, e garantir ali os interesses. Volto exatamente ao mesmo ponto, que é o mais importante, em última instância, para a União Europeia. Dentro do país, nem falamos mais do caso chegada. Chegado o momento em que a Ucrânia possa acabar caindo e desaparecendo como Estado. E então, esses militares poderiam garantir a passagem pelos diferentes territórios e sua posterior anexação, seja pela Polônia, seja pela Hungria. A gestão também dos recursos no momento. Ou seja, está se falando de algo que a Federação da Rússia não vai aceitar. E aqui, estamos analisando em termos de possibilidades futuras. Porque, acho que antes, a Rússia acaba chegando até Kiev, o que permite à Ucrânia dar o passo de colocar em seu território esse contingente militar da União. Mas quando chegar o momento, vendo a situação, poderia ser, voltamos a essa possibilidade futura, que a União Europeia acabe realmente fazendo isso. Mas então, quase com total probabilidade, não estaria nesse território da Ucrânia para ameaçar nem para garantir absolutamente nada diante da Federação da Rússia, muito menos contra a Vestidariária Federação da Rússia, mas sim para garantir a situação para o seu próprio bolso, em primeiro lugar, e, portanto, quase com total probabilidade, contra os interesses da nação ucraniana.